Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional. Escuta um pouquinho só o início dessa música. Se você tem fome ou sede de receber algo de Deus hoje, porque a gente está ao vivo aqui agora e eu vou aguardar as pessoas entrarem. E quem está chegando aqui no ao vivo, eu queria ver se você ouve a minha voz bem aqui, tá? Muito bom dia, gente. Seja bem-vindo em mais um devocional. A fé se aprende e nós vamos navegar nessa fé hoje. Amém? Eu creio que algo novo pode surgir na sua vida hoje. Que algo novo é esse, Bruno? Algo novo pode descer sobre a sua vida hoje. Essa é uma boa pergunta. Deus já usou o que eu pedi para ela. O que é Pentecoste? O que é Pentecoste? Minha esposa acabou de perguntar e talvez seja a sua dúvida. O que é Pentecoste? Vem como em Pentecoste. O que é Pentecoste? Pedi para Deus lá embaixo, cara. Que ele falasse alguma coisa na sua boca, que desse alguma pergunta, que desse entendimento novo. Bom dia, família JC. Vai chegando aí, dispara o dedinho no coração. O que é Pentecoste? Envia live. Ó, pode falar. Quando envia live pra alguém, Bruna tá aqui no meu. O Cascão tá aqui no meu ouvido. E dispara o dedinho no coração. Envia essa live pra alguém. E essa música chama Eu Navegarei, da Gabriela Rocha. Não dela, mas ela cantando, né? Eu não sei quem é o autor dessa música. Mas o que eu sei de verdade é que eu não sei o autor dessa música. Eu sei que é a Gabriela Rocha que tá cantando. Espírito que desce como fogo, vem sobre nós. Vem como em Pentecoste. Bruna perguntou, e talvez seja a sua dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta, escreva aqui no chat. O que é Pentecoste, o dia de Pentecoste? Porque nós vamos caminhar sobre esse dia hoje. É linda demais. Eu não sei o autor dessa música, mas o que eu sei é que o autor da fé, Jesus, vai falar com vocês hoje aqui. Amém? Então seja bem-vindo, você que está aí no Instagram, no ao vivo, no gravado, família que está aqui, foi uma bênção estar com vocês ontem à noite. Dispara o dedinho no coração, encaminha para alguém. Se você quer ser usada por Deus, pega seu dedo e fala: Deus, fala comigo. Quem você quer que eu escute? Quem que você quer que eu envie esta live? Aí vai vir uma pessoa na sua mente. Deus fala na sua mente. Falamos sobre isso ontem no encontro. Deus é Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. O Espírito trabalha em cima da inteligência humana, dos nossos processos psíquicos, na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz: tenham a mente de Cristo, busque ter a mente de Cristo. Então, veio uma pessoa na sua mente, veio na sua mente, no seu pensamento, manda para ela, pega o dedinho e vrau, manda para ela. E depois você vai ver o resultado. Coloca o pé que Deus abre o mar. Moisés, coloca o pé, Josué, no Rio Jordão, que eu vou abrir o rio. Mas primeiro tem que colocar o pé. É ou não é? Fala, Aninha Kemp. Aninha Kemp, Lulu Garrido, Ginespor ou Aninha Kemp, nasceu.
Nasceu a Betininha. Glória a Deus. Então, todos aí que estão chegando, homens e mulheres, eu não sei como está o seu dia, como está já a sua semana. Eu não sei quais são as suas angústias. Se eu pudesse definir um tema para hoje, seria uma pergunta: como entrar na presença de Deus? Como entrar na presença de Deus? Jesus, essa live é sua, esse Instagram é seu, nós somos teus. O meu pedido, Jesus, é que o Senhor fale com o teu povo. Não que uma religião fale com um povo, não que um sistema fechado fale com o povo, mas que a sua vontade seja feita nesta live. Eu dependo 100% de você para que cada palavra que saia da minha boca que seja sua e não minha. Venha a tua vontade, Jesus. Venha a tua vontade. Faz essa pessoa mudar a visão que precisa ser mudada hoje. Não me deixe falar por linguagem própria, Jesus, apenas pelo seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, peço para você disparar o dedinho no coração. Mas abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículos 50 a 52. Marcos, capítulo 6, versículos 50 a 52. Se você não tem uma Bíblia, eu te encorajo a ter uma Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Ainda que você não consiga enxergar isso, Ele vai fazer você ver isso. E é a palavra de Deus que muda a sua história. Não, desculpe te falar, mas não é a palavra do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, do seu gestor. Não é a palavra do seu time. Não é nem a sua palavra que vai mudar a sua história. Mas é a palavra de Deus, que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas. E você vai ver como Ele faz isso. A pergunta é: como entrar na presença de Deus? Obrigado, Fefe. Diz assim a palavra: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém. Vou te colocar no contexto, mas eu quero ler uma outra tradução da Bíblia que talvez fale com você de uma forma diferente, como falou comigo. Mas que você, Jesus, possa trazer as almas para escutar a sua voz hoje. Os discípulos estavam completamente apavorados, diz a versão da Nova Linguagem traduzida para os dias de hoje. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada. E eles tinham entendimento. Eles não tinham entendimento do milagre de pães e peixes. Da multiplicação de pães e peixes. O que aconteceu aqui, gente? Chegou o momento da caminhada com Jesus, que a equipe dele, os discípulos deles, e milhares de pessoas viram Jesus multiplicar pães e peixes. Todos estavam no deserto. A Bíblia conta nessa história que aproximadamente 12 mil pessoas, 5 mil homens, mais as crianças e as mulheres que estavam, aproximadamente, de acordo com os historiadores, de que 12 mil pessoas foram alimentadas no meio do deserto, aonde a porta de entrada foi um caos, todo mundo com fome e sem comida, sem supermercado, sem dinheiro para comprar. Mas existia Jesus na história, e Jesus pegou
pães e peixes, apenas 5 pães e 2 peixinhos, e multiplicou, alimentando todo mundo ao ponto de sobrar. Logo depois dessa história, Jesus andou sobre o mar. É um outro milagre, é um outro momento sobrenatural que os discípulos viveram. Cara, eles viram Jesus andar sobre o mar. Só que antes de Jesus andar sobre o mar, aconteceu uma tempestade. E a pergunta aqui nessa sala é: qual é a tempestade que você está vivendo? Eu tenho absoluta fé de que todos que estão aqui têm o desejo de entrar na presença de Deus. Se você não tivesse o desejo de entrar na presença de Deus, você que está no ao vivo ou você que está aí no gravado, a Melina, a Priscila, o Lutatu, a Fefe Lanzar, todo mundo, minha filha, Bruna, todo mundo queremos entrar na presença de Deus. Agora deixa eu só ouvir 3 pessoas no chat. Por que você quer entrar na presença de Deus? Deixa eu te fazer essa pergunta. Não se incomode com a resposta se está certa ou errada. Não entra nesse tribunal de certo ou errado. Jesus te tira desse tribunal, só para você saber. Por que você quer entrar na presença de Deus? Por quê? Fala para mim. 3 pessoas falando comigo. Por quê que você quer entrar na presença de Deus? Porque quero cada vez ser menos e Ele mais. Aí a Priscila escreveu isso. A Kemp escreveu: para ficar firme nas tribulações. Ótimo. Porque só em Jesus eu tenho paz. A Kelly escreveu. Parabéns, Kelly. Ana Carol: porque só nele eu tenho as minhas necessidades supridas. Porque Ele é bom. Porque quero que Ele cresça e eu diminua. Para que a vontade dEle prevaleça na minha vida. Quero mais de Deus. Porque preciso muito dEle. Porque quero viver pela vida plena. É isso aí. Agora, e aí, para resumir tudo isso que vocês estão escrevendo, ontem particularmente e hoje de manhã cedo, ou de madrugada, eu recebi algumas dúvidas em comum da necessidade, que nos leva à necessidade de por que entrar na presença de Deus. Ô Bruno, eu quero ouvir a voz de Deus e não consigo. Então eu quero entrar na presença de Deus para ouvir a voz dele. Eu quero entrar na presença de Deus para sentir Deus. Porque toda vez que eu entro na presença de alguém, toda vez que eu entro na presença de algum espaço, de algum lugar, eu posso sentir. E os discípulos, eles não entendiam isso. E talvez você ainda não entenda isso. A Bíblia disse aqui que os discípulos estavam completamente apavorados. A mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre de pães e peixes. Mas eles estavam na presença de Deus. Esse Deus que nós pregamos aqui, que nós comunicamos, ele tem um nome, chamado Jesus. Ele não tem o nome de uma placa de igreja, ele não tem o nome de uma religião, ele não tem o nome de uma filosofia, dentro do que nós cremos, porque está escrito. Ele tem um nome, Jesus. Mas os discípulos não tinham entendimento. Deixa eu te falar uma coisa. Esta fé ensinada por Jesus, ela não faz com que muitas vezes, ou quase sempre, num primeiro instante, as circunstâncias mudem. Mas depois a circunstância vai ser mudada. A tribulação, ela vem, como alguém pediu aqui, foi a Aninha Kemp, se eu não me engano. Mas Deus está muito mais interessado em mudar a sua visão, a minha visão, durante a tribulação, do que resolver a tribulação. Porque está aqui, ó, a prova disso. Se eles
olharam Jesus fazendo o milagre da multiplicação de pães e peixes, por que eles sentiram tanto medo ao viver, como a Bíblia diz, logo a seguir? A Bíblia diz no versículo 45, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. E aí aconteceu essa tempestade, ao ponto deles ficarem apavorados, ao ponto de Jesus ter que chegar até eles e falar, coragem, sou eu. É como Jesus falando, ei, mas eu já não fiz a multiplicação de pães e peixes? Vocês não conseguem entender que eu vou resolver agora essa tempestade? Não, Jesus, nós não conseguimos entender. Por quê? Porque eles não tinham o entendimento. Porque a mente deles estava fechada, como diz a palavra de Deus. Todos dessa sala, eu vou dizer de novo, quer entrar na presença de Deus todo dia, para ouvir a voz dele, para ter as suas necessidades supridas, como vocês escreveram, para vencer uma tempestade, para alguma coisa. Anota aí no seu devocional, por favor. Essa fé não move a gente pelo que nós sentimos, e você vai ver aqui na prática. Mas esses discípulos estavam completamente apavorados. Por quê? Porque o medo, a emoção humana foi ativada dentro deles. Tanto é que Jesus falou para eles, coragem, sou eu, não tenha medo. Por exemplo, vamos falar num caso real, né? Aqui de 2022. Você tem uma reunião hoje difícil de trabalho. E você está apavorada para essa reunião. Estou dando um exemplo. Qual é a situação que está apavorando você? Eu quero falar com pessoas que estão decididas a entrar numa live que não é sobre o Bruno, que não é sobre o Instagram, mas que é sobre a palavra de Deus e que quer sair daqui com uma mudança de comportamento. Por isso que essa fé me engaja. Porque ela muda os nossos comportamentos, nosso jeito de pensar, nosso jeito de ver as coisas. O maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida é transformar você de dentro para fora. Esse é o maior milagre. Por quê? Porque milagres externos não dão o entendimento de quem Jesus é para você. Aqui é a prova. Viram Jesus curar, viram Jesus sarar pessoas, viram o milagre de multiplicação de pães e peixes, mas na hora que eles estavam no meio da tempestade, a mente deles estava fechada, eles ficaram apavorados. Mesmo Jesus estando fisicamente com eles, Jesus estava fisicamente com os caras, irmão. Pensa isso. Se a gente olha para isso hoje, a gente fala, nossa, que glorioso. Sim, foi um privilégio deles andar com Jesus, mas eles não tinham entendimento de quem Jesus era. Não tinham. Passaram 3 anos vivendo extraordinário, experiências externas, maravilhosas. Era necessário que isso acontecesse no plano de Deus. Mas eles não tinham entendimento de quem Deus era. Então eu quero entrar na presença de Deus, mas eu não sei quem Deus é. Então fica difícil. Então você tem essa reunião de trabalho e você está apavorado. Por que você está apavorado? Por que eu estou apavorado de ter essa reunião? Porque eu estou com medo. Porque o sentimento que me traz preocupação, ansiedade para essa reunião, esse sentimento de estou apavorado, na verdade, nos bastidores emocionais do ser humano, isso é ser humano. O medo foi ativado. E esse medo traz à tona toda a programação emocional que você tem aí já setada na sua mente, na porção, no cérebro emocional. Traz as memórias. Então você não está com medo da reunião, você está com medo daquilo que você entende sobre o medo. Baseado o quê? Na sua programação emocional, que foi setada. A ciência já mostrou isso, já comprova isso. Do 0 aos 7 anos de idade, toda a programação emocional do ser humano já foi setada, irmão. Coisas que desde a vida intrauterina, a Betina, nesse exato momento, a programação emocional dela está sendo setada, está sendo codificada, desenvolvida. E cada criança dá uma interpretação baseado naquilo que está vendo, baseado naquilo que os pais estão sentindo, baseado na energia da casa. E na hora que você tem uma situação que traz medo em você,
Se você pensar racionalmente, o que você precisa fazer para essa reunião ser um sucesso? Se preparar e fazer os alinhamentos que precisa ser feito. E se tudo der errado, você vai morrer? Não, não vai. Se a gente pensar friamente e racionalmente, todo mundo dessa sala vai entender que é verdade. Não tem sentido por esse medo me dominar. Mas domina. Como dominou os discípulos na presença de Jesus. Na presença de Deus, eles foram dominados. Só que o Espírito Santo me leva para o entendimento, onde eu quero compartilhar com vocês. Bruna fez uma pergunta aqui, por conta da música que a gente colocou no início do devocional. O que é Pentecoste? Pentecoste, na minha visão não, dentro do que está escrito, mas dentro do que eu creio, foi o melhor dia da vida dos discípulos. O melhor dia da vida dos discípulos, da equipe de Jesus, não foi ter andado sobre as águas, visto Jesus andar sobre as águas, ou Pedro que andou sobre as águas com Jesus. O melhor dia dos discípulos não foi ver Jesus multiplicando pães e peixes. Pode perguntar, chama eles aí. Se eles estivessem aqui, eles iam falar. Não foi o melhor dia. O melhor dia foi o dia de Pentecoste. Você vai entender o que é. Porque há uma necessidade nesta sala, há uma necessidade na humanidade de querer entrar na presença de Deus. Querer entrar na presença de Deus, precisamos entender o que é o dia de Pentecoste, irmão. Ai, que nome estranho que a gente não usa, nome meio religioso. Não é não, porque nem é sobre religião. Mas vai vendo. Este mesmo Pedro, vou pegar o caso de Pedro e João, que ficaram apavorados, que foram dominados, que foi dominado pelo medo, mesmo estando na presença de Jesus. Ou seja, esses mesmos discípulos que tinham a mente fechada e que não entendiam o que Jesus estava fazendo, algo mudou dentro deles a partir do dia de Pentecoste. E aí, o que é esse dia de Pentecoste? Eu já vou explicar para vocês, mas olha isso, cara. Se a gente vai lá na Bíblia, depois de Jesus, é o primeiro livro que tem, depois dos evangelhos. Evangelho, né, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. O próximo, Atos dos Apóstolos. Quais foram os atos dos apóstolos? Quais foram as atitudes da equipe de Jesus depois que Jesus morreu e, para alguns dessa sala, depois que ele ressuscitou? Tem gente que ainda não crê. Se você falasse para mim em 2015 que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele estava vivo, eu ia falar assim, eu não acredito que ele está vivo. Eu acredito que ele veio, que ele foi, que ele tem muito a ensinar, mas não creio que ele está vivo. É isso aí. A cognição humana é impossível entender isso. Precisa de fé. Precisa do dia de Pentecoste. Vai vendo. Esse mesmo Pedro e João, né? O mesmo Pedro, especificamente Pedro negou Jesus 3 vezes, logo quando Jesus foi preso. Por quê? Porque ele não tinha o entendimento de quem Jesus era. Mas ao longo dessa caminhada toda aqui na terra, Pedro e João, algo mudou dentro deles. Quando a gente vai para esse livro de Atos, ou seja, que é os Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos, que pode ser, se você quiser, se você tiver fome, se você tiver necessidade, eu tenho, não sei você, pode ser as suas atitudes a partir de hoje, pode ser os seus atos a partir de hoje. Bom, chegou um momento que Jesus ele falou para os discípulos o seguinte: a única coisa que vocês precisam fazer é aguardar o recebimento do Espírito Santo. Esse dia vai ser chamado como o dia de Pentecoste. O dia que o Espírito de Deus desceria na terra para pousar dentro do ser humano, dentro de nós.
Jesus era cheio desse Espírito. Bom, aí você pega esses discípulos que tinham medo, que era dominado pelo medo, que andaram com Deus na terra, mas não tinham entendimento. De repente, esse Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 14, ele se levantou e ele começou a comunicar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensina, por que Jesus veio, qual o poder que há no nome de Jesus. Ele começou a fazer uma pregação, uma comunicação da mensagem que Jesus deixou na terra. Ele se levantou e fez. E aí a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Mas que ousadia é essa desse cara, desse Pedro? Você nem viu nada ainda. Aí de repente, eu tô contando essa história, mas é para que já já você possa receber o entendimento de Deus. Eu creio que se Deus deu essa palavra, é porque Ele vai dar o entendimento para algumas pessoas nessa sala hoje. O meu pedido é que seja 100%, mas isso não está no meu controle. Não posso, isso é Deus que faz. Isso precisa mudar o seu dia hoje. Eu fico triste de escutar, não, tem que ler a Bíblia toda por completo. Você pode ler a Bíblia por completo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Se não tiver o entendimento de quem Deus é, se não tiver o dia de Pentecoste na sua vida, e se Pedro não tivesse passado pelo dia de Pentecoste junto com João, eles jamais ergueriam a voz e pregariam o Evangelho. Por quê? Medo. Logo antes Pedro negou Jesus 3 vezes, ele ia vazar. Ele até tentou vazar. E aí, logo também no início dessa caminhada, Pedro e João, eles viram um cara pedindo esmola. Está no capítulo 3 de Atos. No templo. A Bíblia chama como coxo. A cura de um coxo. Coxo era um aleijado. Aí Pedro, de repente, junto com João, olhou para ele, para o coxo, e falou assim: olhe para nós. Aí eu acho que o cara olhou, né? Se você olhar friamente essa situação, você vê o quê? Um aleijado olhando para homens que não têm aparentemente recursos em termos de dinheiro, em termos de inteligência para resolver o problema, de sabedoria para resolver o problema desse coxo. Não tem. Vai vendo. Pedro disse para eles: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. O que você tem, Pedro? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E o coxo levantou, pulando, saltando, e entrou no templo, na igreja, na sinagoga, junto com eles. Rapaz, mas o que aconteceu? Qual foi, vamos lá, os termos de hoje, qual foi a virada de chave? Qual foi a virada? Qual foi o entendimento que fez com que Pedro e João fossem até esse coxo e falasse com toda a ousadia para esse coxo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, levante e anda. Ele levantou. Irmão, eu quero viver isso, irmão, mais e mais. Mas vai vendo. Aí de repente, o povo, a Bíblia diz que ficou perplexo, como os próprios discípulos, Pedro e João, na passagem que nós lemos da tempestade no mar, ficaram perplexos. E por que eles ficaram perplexos? Gente, quem está comigo aqui, manda 3 checked aí. Quem está entendendo? Deus já está falando com você, sim ou não? Fala para mim. Esses mesmos discípulos ficaram perplexos. Por quê? Porque não tinham um entendimento, como a gente leu aqui no livro de Marcos. Porque a mente deles estavam fechadas. E essas pessoas que viram, agora o jogo virou. Esses discípulos, eles passaram a ter um entendimento. Só que as pessoas que viram eles, no nome de Jesus, fazer com que esse coxo se levantasse, ficaram perplexos porque não tinham entendimento. E aí Pedro, ele diz o seguinte: abra seu coração. Pedro disse: olha, israelitas,
Isso aconteceu em Israel. Por que vocês estão admirados com isto? Com a cura desse coxo? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade tivéssemos feito este homem andar? Interrogação. Ser humano adora projetar em outro ser humano a cura, a salvação, a glória. Nós amamos isso. Cuidado. Isso é um coração caído do ser humano. Quem está colado na videira de verdade não quer honra, não quer glória. Mas precisa nascer de novo para que isso na prática aconteça. Do contrário, você continua querendo honra e glória, mesmo acreditando em Deus, e não percebendo que você está querendo honra e glória. A fé é vaidosa. A fé que só tem que falar o que os outros têm que fazer. Que só impõe, a fé religiosa que impõe o que os outros têm que fazer de acordo com a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Como diz meu pai, não é assim que a banda toca. Aí Pedro ele disse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, e quando ele já estava decidido de soltar, enquanto o rei Pilatos já estava decidido de soltar, os próprios judeus, os israelitas, convenceram Pilatos a prender e matar Jesus. Mas a palavra-chave aqui que Pedro disse é: esse nosso Deus glorificou Jesus. Você vai entender o que é esse glorificou Jesus. E Pedro disse mais para eles: vocês mataram o autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15. Quem é o autor da vida? Está escrito. E eu não digo isso. Eu só creio nisso. E só creio porque ele me faz crer. Você crê? Quem é o autor da vida para você? É a célula? É o macaco? É Darwin? É o Bruno? É o prédio? É o amuleto? Quem é o autor da vida? Chegou o momento da gente se rasgar, irmão. Não dá mais, o mundo tá pegando fogo. Você tá vendo guerra atrás de guerra e vai piorar. Nós precisamos ter clareza, o entendimento. Quem é o autor da vida? Aí alguém respondeu aqui: Deus. Quem é esse Deus? Quem é? Deus foi um nome que alguém criou. Deus. Deus é um nome. Alguém criou assim, Deus. Concorda ou não? Deus. Deus. Só que, cara, na moral, eu vim da área de exata. Como diz um meu amigo, meu advogado, na moral, eu vim da área de exata. Que Deus é esse? Que Jeová é esse aí? Oxi. Tem tantos deuses aí. Você pega um público do mundo inteiro, divide aí, fatia em regiões. Tem um monte de gente que acredita em vários deuses. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós pregamos aqui todos os dias no Cola na Videira? Ou seja, que nós comunicamos. Que Deus é esse? Chegou o momento da gente entender. Eu gosto dessa Bíblia, eu me dei de presente. Este livro é sobre Jesus. Os discípulos andaram com esse homem, mas não tinham entendimento de quem ele era. Mas depois do dia de Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, tudo mudou na vida, por exemplo, de Pedro e João, que disseram: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Nós somos testemunha dele.
Chegou o momento, gente, da gente ir na moral e pro português rasgado, que Deus é esse, o profeta Paulo Henrique Fernandes 737 acabou de dizer, e não é ele que diz, está escrito, e ele crê, e só crê porque os olhos foram abertos, só crê porque ele tem agora um entendimento. O nome dele é Jesus Cristo. Agora eu te faço uma pergunta, você acredita que Jesus Cristo é o autor da vida? Você tem capacidade, seus ouvidos estão abertos para isso? Você quer ouvir isso? Não prego religião aqui. Nem tem. Nós testemunhamos Jesus, o Deus vivo. Você crê nele? Foi ele que me tirou dos vícios, foi ele que me tirou da prostituição, foi ele que restaurou meu casamento, foi ele que tirou as mentiras, foi ele que fez tudo aqui em casa. Eu só tentava, eu e Bruna. Bruna, professora de inteligência emocional. Nós terapeutas. Chegou um momento que não dava mais para curar as nossas maiores feridas. Muitas feridas emocionais o ser humano cura, mas tem um momento que nós precisamos de Deus. Tem um momento que a gente precisa ver com nossos próprios olhos que existe um Deus vivo. E o nome dele é Jesus de Nazaré, o Cristo. Na qual Pedro acabou de dizer que ele é o autor da vida e de que Deus ressuscitou dentre os mortos. E de que nós somos testemunha disso. E aí Pedro diz mais, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Aí ele termina dizendo, então, vocês que começaram a projetar em mim e no meu amigo João, de que foi a gente que curou, que foi a gente que fez. Vocês estão querendo idolatrar a gente, mas vai vazando daqui. Porque na presença de Jesus não existe idolatria. Existe desejo de adorar apenas Ele. E desfrutar em família, em comunidade, em união. Ele acabou de dizer, então, esse coxo que acabou de ser levantado, que foi curado, a fé que vem, ou seja, a nossa fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem, que era coxo, uma saúde perfeita. Na presença de todos vocês, ou seja, todos vocês viram. E nós estamos dizendo, mas nem todo mundo acreditou. Moço, tem gente que até hoje eu falo que foi Jesus que restaurou minha família, meu casamento. A maioria não entende isso. Amigos não entendem isso. Pessoas próximas não entendem isso. O que eu vou fazer? Apenas orar. Porque somente esse próprio Jesus, somente o próprio Deus, para dar o entendimento. Porque foi Ele que fez João e Pedro ter esse entendimento no dia de Pentecoste. Num dia prometido por Jesus antes dele ir embora para o Pai. Jesus, ele disse no início desse livro de Atos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder confiar em Deus. Poder ser guiado pela palavra de Deus. Poder enxergar quem Deus é. Jesus. Quem Jesus é. Ele é o autor da vida. No nome dele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o amor. Na presença dele, ele lança fora todo o medo. Mas é impossível, a própria Bíblia diz, é impossível para o ser humano acreditar que um homem está vivo e que esse Deus tem um nome chamado Jesus Cristo. Você tem que desejar isso. Você tem que falar assim, eu não quero mais saber o que o Bruno fala. Eu quero ver com os meus próprios olhos que Jesus vive. Eu quero viver isso. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que nós seres humanos queremos é não passar por circunstâncias ruins. Tudo que nós seres humanos, nós passamos os 5 primeiros dias da Betina, foi um desafio muito grande para mim e para a Bruna. Mas pela fé, nós passamos. Graças a Jesus. Ela vai testemunhar no dia certo. Então, nós não queremos viver tribulações.
Esses dias a pessoa falou assim: Bruno, poxa, por que vocês passaram isso com a Betina? Vocês são tão colados na videira. Você não entendeu ainda. Não tem o entendimento. E isso pode beirar para alguns certo orgulho e vaidade de quem crê nisso. É normal também, a gente tem que entender. Mas veja, depois que esses discípulos, eu vou resumir para você, Pedro e João, que sempre foram dominados pelo medo, eles tiveram essa virada de chave, que é a mesma há 2000 anos para todo mundo que quiser, para todo mundo que buscar, para todo mundo que está nessa live. Nós vamos fazer uma oração para pedir essa virada de chave, que tem nome e que tem sobrenome, que é concreto. Esse Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí de repente, nessa virada de chave, entre aspas, esse Pedro se levanta, 3.000 pessoas ouvem ele, 3.000 pessoas acreditam naquilo que ele está falando. Esse Pedro e João curou um coxo que vivia pedindo esmola na porta do templo, um paraplégico, um aleijado, perdão. E depois de fazer isso, eles foram presos. Olha só, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 3, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Ficaram com tanta raiva do que eles estavam fazendo e principalmente porque eles estavam pregando que foi Jesus que curou o coxo, que prenderam Pedro e João e eles passaram a noite na cadeia. Quem dessa sala quer passar por isso? Ninguém. Eu não quero passar por isso. Mas as circunstâncias da nossa vida, elas vão vir. E Deus usa cada tribulação para reverter no plano dele. E Deus garante, porque está escrito e nós cremos, de que nenhuma tribulação é maior do que a gente pode carregar. Nenhum deserto é maior do que nós possamos carregar. Nenhuma angústia é maior do que a gente pode carregar. Aí você vai dizer: Bruno, você não sabe da minha história. Tá impossível. É porque você está carregando sozinha. É porque você está carregando sozinho. E chegou o momento de você clamar e chamar esse Jesus de Nazaré, o Cristo, o Deus vivo, Jesus ressurreto. Eles foram presos. Aí no dia seguinte, olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, imagina a situação. No dia seguinte, as autoridades e os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A pressão que eles estavam passando. Esses mesmos caras que foram dominados pelo medo na tempestade andando com Jesus, eles foram presos. Logo depois, eles foram presos, pressionados. Só que desta vez, eles não foram dominados pelo medo. Desta vez, algo aconteceu. E a resposta está aqui. Vocês entenderam? Para eu ler agora, vocês entenderam a linha do tempo? Olha o que a Bíblia diz. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, passado uma noite na cadeia junto com seu amigo João. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando eles tinham acabado de viver a multiplicação de pães e peixes e estavam vivendo a tempestade, estavam com medo. Ele estava cheio do Espírito Santo? Não, ele estava cheio de medo. Eles estavam cheios de Espírito Santo aqui? Não, eles estavam cheios de medo. E por que eles não estavam cheios do Espírito Santo aqui? Eles estavam andando com Jesus. Por que eles não estavam cheios do Espírito Santo? Porque não era a hora. Por isso que eu falo que a gente está na melhor geração. Porque a nossa geração, pós Jesus Cristo, 2022 anos depois de Cristo, é a geração que pode receber
como esse Pedro e João recebeu o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que só existe um que entrega o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Você está tentando ser cheio do quê? Da onde? Quando nós não estamos, é um estado ser cheio do Espírito, sabia disso? É um estado. Eu posso acordar e viver meu dia vazio do Espírito Santo. Sabia? Eu, Bruno, posso. É uma escolha. Mas eu creio que, como foi com esses meninos, e olhando para a minha trajetória, para da minha esposa, e a de centenas de pessoas aqui no Cola na Videira, e de milhões de pessoas que estão aqui na Bíblia, e de pessoas que já foram transformadas por esta fé, tem uma virada de chave. Minha mãe gosta de dizer que é o batismo da fé. Existe o batismo das águas, mas precisa existir o batismo da fé, que é o batismo do Espírito Santo. Tá vendo, ó? Bruno, salva porque eu quero ver de novo. O que é isso? Vontade de ser cheia do Espírito Santo. Parabéns. Uma alma foi despertada nessa sala em nome de Jesus. Pelo menos uma já foi. Aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Quer que eu leia aqui? Quer que eu leia aqui? Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este coxo foi curado por este nome. Este Jesus é pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lá vem o crente, lá vem o religioso falando que não há nenhum nome sobre todo nome, porque é só Jesus que está acima de tudo e lá. Eu não entendo você, eu já fui assim. Se for necessário Deus permitir que tudo feche, todas as portas se fechem para você olhar apenas para Ele, Ele vai permitir, como Ele fez com Jó. E no final vai valer a pena. Porque é ser cheio do Espírito Santo que faz com que você passe a noite toda presa e mesmo assim acorde e não é dominado pelo medo. É como um combustível dentro de nós que tira a gente de qualquer tribunal humano. Aí, para fechar, a Bíblia diz, no versículo 13 do capítulo 4 do livro de Atos, as atitudes dos apóstolos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas que não têm o entendimento, como eu não tinha, reconheceu aqui que eles haviam estado com Jesus. Mas eles não haviam apenas estado com Jesus, porque quando eles estavam com Jesus, eles eram dominados pelo medo. Anota isso, pelo amor de Deus. Era para ser mais curto esse devocional, mas não tem como. É forte. Olha só. As pessoas então falam, puta, eu sei, cara, esses caras, esse Pedro e João, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, mas eles têm uma ousadia de falar, foram eles que, no nome de Jesus, levantaram esse coxo aí e tal. Puxa, eu reconheço que esses caras estiveram com Jesus. Quando eles estavam andando com Jesus,
eles eram dominados pelo medo. Jesus na história teve que falar com eles várias vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aliás, a Bíblia diz 366 vezes não tenha medo para nós, seres humanos, comedores de arroz e feijão. É como Deus falando pra gente todo dia. E ainda um de lambuja, 365, mais um, 366. Não tenha medo. Então, eu comecei esse devocional com uma pergunta. E antes dessa pergunta, esses discípulos andaram com Jesus e eram dominados por medo. Quando eles andaram com Jesus. Mas no dia de Pentecoste, Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dentre os mortos, entrou dentro de Pedro e de João. Isso é a fé que se aprende. É buscar receber esta presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque é nesta presença que faz com que o medo seja lançado todo fora. Mas é nesta presença também que faz com que a gente não lute contra as circunstâncias. Eles acabaram de ser presos. A gente não pode comparar problema, mas talvez o problema que eles viveram ali nesta noite inteira é maior do que o meu e o seu hoje, juntos ao quadrado. É ou não é? Só que Deus está falando que da mesma forma que Ele entrou na vida de Pedro e de João, Ele quer entrar na sua vida. Você percebe que isso é acima de acreditar em Deus? Porque Pedro e João acreditavam, mas eram dominados pelo medo. Você percebe que isso é acima de qualquer sistema que o homem criou, qualquer religião? O Cola na Videira é um convite para você viver como ramo, galho, colado na videira. E esta videira tem um nome: Jesus Cristo. Ele disse isso: eu sou a videira verdadeira. Qual é a videira que você está procurando que não seja Jesus? Ele te aguarda com todo amor, com toda vontade de colocar a presença dele dentro de você. Então, se a sua dúvida é como ouvir a voz de Deus, se a sua dúvida é como saber a vontade de Deus, se a sua dúvida é como entrar na presença de Deus, se a sua dúvida é como não ser dominado pelo medo, se a sua dúvida é como sentir a presença de Deus, a resposta ela é única: buscar o Espírito Santo, o mesmo Espírito que fez com que as atitudes dos apóstolos mudassem. Atos foram mudados. Atos, atitude. Eles não fizeram nenhum curso em Harvard. Eles não fizeram nenhum curso em Massachusetts. Eles não foram para Portugal fazer nenhum intensivão. Eles não foram para o Hawaii. Eles não foram para o Japão. Eles não foram em nenhum lugar. Deus foi para dentro deles. Agora tem uma chave mesmo. O que eles fizeram para que Deus fosse para dentro deles? Eles foram obedientes à promessa de Jesus. A ordem. Qual é a ordem? Jesus ele falou para os discípulos: olha, eu estou indo embora. Vocês não vão ficar sozinhos? Eu vou deixar um outro conselheiro para vocês. O nome dele é Espírito Santo. É como eu dentro de vocês. Ele vai ensinar vocês todas as coisas, vai lembrar vocês dos ensinamentos, vai fazer com que você vença cada batalha, cada circunstância, cada tempestade. Vai lançar fora todo medo. Vai fazer um arregaço na sua vida. Vai fazer você viver em liberdade. Vai fazer com que você não se assuste com a liberdade. Só que vocês precisam aguardar em Jerusalém. Aguardar em Jerusalém o dia de Pentecoste. Que foi a dúvida que minha esposa levantou. O que é o dia de Pentecoste em si? Então, Bruno, o que eu tenho que fazer então? Independente de qual seja a sua dúvida em relação à fé, em relação a Deus, a resposta ela é única. Isso eu sei que irrita, porque já me irritou uma época. Irrita, porque é muito simples. E ao mesmo tempo a gente não consegue.
Por isso que irrita. A resposta é única. Eu lembro quando eu estava aqui na varandinha de guerra, até eu abri a Bíblia e caiu exatamente nessa passagem. Eu liguei para um amigo meu, colado na videira, que tinha uma fé mais desenvolvida do que a minha. Eu falei, cara, ó, acontecendo isso, cara, eu tô pensando em voltar pro mundo corporativo, sei lá, um monte de coisa, um monte de dúvida, um monte de ansiedade, medos me dominando. Cara, Deus até me deu essa palavra aqui, e a palavra é fica em Jerusalém. Aí meu amigo disse, ué, então ele já te respondeu. Fica onde você está. Talvez você acordou querendo uma resposta, mulher e homem que está aqui no ao vivo ou no gravado. A única coisa que você precisa fazer é buscar esse azeite. Azeite? É buscar essa água viva. Água viva. É buscar esse fogo. Esse fogo é buscar ser cheia do Espírito Santo. Alguma vez na sua vida já saiu da sua boca a seguinte frase: Jesus Cristo, eu quero o Espírito Santo, que só o Senhor pode entregar. Já saiu isso da sua boca? Claro que não saiu. Da maioria que não saiu. Eu me coloco sem julgamento, mas eu sei. Eu queria que falassem pra mim isso na época. Não sai. E o dia que sair, como alguém falou aí, grava aí porque eu vou ouvir de novo. Já está saindo da boca dela. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero crer de forma inabalável de que Deus habita dentro de mim e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Ele vai fazer eu andar numa fé que não é sentimental. Por quê? Porque os sentimentos vão vir. Nós somos humanos, por enquanto. Os sentimentos vão vir. A circunstância vem, os sentimentos vêm, as emoções, principalmente o medo, quer nos dominar. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você pode passar a noite na cadeia. Eu prefiro crer nisso, irmão. Porque eu não encontrei nenhuma coisa fora disso. Eu testemunhei isso na minha vida de que funciona. Agora o meu clamor, o meu pedido é por isso. Eu podia estar aqui com a minha família, eu podia já estar trabalhando, fazendo as minhas coisas. O meu maior desejo, e eu não preciso jurar por Deus, até porque Deus não ensina a gente a jurar. Jesus falou, não jure por Deus. Aprendi isso com o Ivanildo e está escrito na Bíblia. O meu maior sonho é ver você, aonde eu não vejo quem é que está aí, colada na videira, cheia do Espírito Santo. Não é você com vontade de ler a Bíblia 10 vezes por ano. Não é você com vontade de ter uma religião, porque você não tem um entendimento ainda. Não é você achando que isso vai te dar um status no Instagram. Eu quero ver pessoas aqui como esse João e Pedro, inculto, iletrado, que ninguém dá nada, que foi rejeitado por pai, que foi rejeitado por mãe, que não teve estudo. O orgulho impede você receber o Espírito Santo. O fato de você achar que você é o autor da vida, ou seja, que você constrói, é um bloqueio absurdo de que você não quer a presença de Deus dentro da sua vida. Ele quer entrar dentro. E eu creio que muitos dessa sala tiveram o entendimento de que, olha, andar com Jesus não mudou a vida desses discípulos, mas quando ele recebeu Jesus dentro, mudou. Novas atitudes. Eu lembro que um amigo meu falava assim, qualquer problema que eu levava pra ele, ele falava assim, Deus vai dar vitória. E dava risada. Ixi, Deus vai dar vitória. Não, Deus, fica firme aí, Bruno, que Deus vai dar vitória. Fica firme, Deus vai dar vitória. Isso irrita o ser humano. Porque isso é loucura. E a Bíblia diz, é loucura mesmo. Eu vou orar pela sua vida agora, mas é loucura mesmo. É impossível uma pessoa natural, humana, entender coisas celestiais, espirituais. Mas se você decidir receber esse presente espiritual, você começa a entender as coisas espiritualmente. Que não é nada místico, é simplesmente você viver como filha e filho de Deus, crendo nesta fé inabalável. Pode cair a casa, nós vamos continuar.
A força não vem de mim, vem dele. E aguardar o recebimento do Espírito Santo é você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, nos versículos, todos os dias. É o que a gente faz aqui no Cola na Videira. Eu sempre vou dar esse conselho para vocês. Não tem nenhuma ação diferente dessa. Não tem nenhuma ação diferente dessa. Eu sei que vocês querem ações, mas os discípulos não fizeram nenhuma ação para receber o Espírito Santo que não seja aguardar em Jerusalém, aguardar o tempo, porque até isso tem tempo, irmão. Há tempo para todas as coisas, até para receber o Espírito. Agora você precisa pedir. A única coisa é, peça e continue ouvindo a palavra de Deus. Aqui no ó, quer uma ação? Continue, peça o Espírito Santo, sem se importar em como, tá? Não se importa em como, porque é Deus que vai fazer. E não se importa com... Não deixa sua mente te enganar. Simplesmente começa a pedir todo dia. Eu quero a presença do Espírito Santo. Pede para quem entrega. Jesus. Jesus Cristo, eu quero a presença... Fala assim que nem uma criança, todo dia. Jesus Cristo, eu quero a presença do Espírito Santo. De todo o meu coração, eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero esse Espírito Santo. Além de você pedir todo dia, você vai ouvir a palavra de Deus todo dia. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então até para receber o Espírito você precisa estar ouvindo a palavra. Porque você vai estar protegido. Porque mesmo que você ainda não creia, quando nós estamos lendo a Bíblia, a presença de Deus vem. Ainda não de forma intrínseca, mas ela está aqui. Ela te protege, ela tira pessoas, coloca pessoas, ela te guia, te protege, te blinda. Continua ouvindo, porque senão você vai desgarrar, é fato. Mas ainda que você desgarre e queira voltar, Jesus está vivo e do mesmo jeito que ele foi para a cruz, de braços abertos. Você fez falta, vem e precisa receber o Espírito Santo. Aí sim, você terá novas ações, novas atitudes na sua vida. Do contrário, não tem como. Fica apenas como uma fé de acreditar, fica apenas como uma religião. E não foi isso que mudou a vida de Pedro e João. Sem saber ler e sem saber escrever, foram absurdamente usados por Deus. O apóstolo Paulo, que veio depois, também, e centenas de outros, milhares de outros, e até aqui nós estamos. Você está disposta? Você está disposta a falar assim, eu vou priorizar, independente do que aconteça na vida, coisas boas ou ruins. Rapaz, eu sou tão teimoso, e Pedro era teimoso, hein? Eu também sou, Bruno. Eu sou tão teimoso, porque eu vou todo dia, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou usar o Cola na Videira para isso. Eu uso o Cola na Videira, por isso que a gente está aqui todo dia. Há mais de 600 dias, todo dia. Porque se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, significa que Ele diz para você, eu caminho com você. Significa que caminhar é todo dia. Eu não caminho uma vez por mês, eu caminho todo dia. Caminho, você anda todo dia, a não ser que você tenha um problema físico. Mas ainda assim alguém te carrega. Então, todo dia a gente está em movimento. Então todo dia eu ouço a palavra de Deus, porque somente assim que o Espírito Santo vem. E aguarde, porque Ele vem. E o dia que Ele vier, nunca mais se desgarra da videira. Ponto final. Eu ouso dizer isso. Nunca mais. Você vai continuar tendo as suas falhas. Mas a vida muda. O olhar muda, irmão. E não vai ter como mais você não ver. Não tem como desver, como diz meu amigo Rodrigo Fonseca. Não tem mais como desver. Já viu. Já viu quem Jesus é? Já era. Agora, enquanto você não vê... Por exemplo, tem um atleta aí, Anderson Ferreira. Beijo no seu coração. Papito! Temos que usar a disciplina do esporte a nosso favor na fé. Você viu? Todos viram, ou quase todos, a virada de jogo do Rafael Nadal. Viu o jogo 2-0 final, ele vindo de um ano, desde setembro do ano passado, desgraçado de problema de físico. 2-0 contra, numa final com um cara extraordinário do outro lado, Medvedev. E de repente ele virou o jogo. É assim. De repente você vai receber o Espírito Santo.
Eu creio, eu acredito nessa geração. Eu acredito que Deus está resgatando almas nessa sala hoje. Eu acredito que pessoas estão sendo despertadas para ter esse desejo constante de buscar ouvir a palavra de Deus todo dia. Eu não quero pessoas que lêem a Bíblia todo dia aqui no Cola na Videira. Eu não quero pessoas que lêem a Bíblia todo dia aqui no Cola na Videira. Não faz sentido. Ô Bruno, você já leu a Bíblia toda? Não. E só de teimoso eu vou falar assim, eu posso ler tudo. Vou deixar uma página sem ler. Só para eu não falar nunca que eu li a Bíblia inteira. Porque isso é só leitura. É só leitura e conhecimento. Mais um verso. O dia de Pentecoste, a presença do Espírito Santo fez pessoas que não sabiam ler e escrever ser usadas no plano de Deus de forma absurda. Pedro e João. Só que eles negaram Jesus. Pedro negou Jesus. E eles, andando com Jesus, eram dominados pelo medo. Mas no dia do recebimento do Espírito Santo, eles tiveram uma transformação, vamos dizer assim, aguda. Agora, tem gente que talvez não tenha a maturidade, mas eu creio em nome de Jesus que você tem a maturidade. É óbvio que você pode ler a Bíblia inteira. Mas não precisa você ficar falando pra mim que você lê a Bíblia toda. Ô Bruno, eu leio a palavra de Deus porque eu quero ser cheia do Espírito Santo. Ô Bruno, você lê a Bíblia todo dia por quê? Porque todo dia eu acordo vazio do Espírito Santo. Mas todo dia eu acordo para me encher do Espírito Santo através da leitura, da meditação e da prática do que está escrito. Abraão já morreu. Pedro e João já morreu. O apóstolo Paulo morreu. O rei Davi morreu. Meu avô Zacarias já morreu. O pai do meu avô morreu. A Ruth morreu. A Esther morreu. Maria morreu. Que mais aqui? Isaías morreu. Vem cá. Marcos morreu. Daniel morreu. Ezequiel, ixi, morreu. Salomão, ixi, esse aí morreu. Morreu até mal, inclusive. Viciado em sexo. Neemias morreu. Samuel morreu. Rei Saul morreu. Josué morreu. Moisés morreu. Elias morreu também. Noé, ixi, esse aí tá morto faz tempo, hein? E agora? Tem pessoas nessa sala sendo nascidas de novo, vivas, que pode receber a presença de Deus e deixar Deus te usar no plano dele, da forma dele. A sua carne vai tremer no giraia. Mas quando você receber o Espírito